Faça a sua vida valer a pena. Este é um tema que eu quero caminhar aqui com você e refletir profundamente, porque é um tema crucial para a existência humana. Sou Leandro Chaves, psicoterapeuta, filósofo e teólogo, aquele que serve você por meio do autoconhecimento para que você construa uma vida bem melhor e com mais solidez existencial. Hoje, nesse tema, quero caminhar com você num processo muito profundo, muito maduro e muito evolutivo. Quando a gente pensa em fazer a vida valer a pena, a primeira coisa que dá sentido a essa frase é pensar na nossa finitude. Pensar na finitude talvez seja uma das maiores ferramentas que existem para os nossos processos existenciais. Saber que nossa vida aqui tem um prazo de validade. Saber que nossa vida aqui ela tem um fim. Saber que tudo isso passa. E dizem os filósofos, os grandes sábios, os grandes pensadores, que o eixo da existência ele se encontra não quando você está simplesmente no auge da sua felicidade, da sua realização, ou então até mesmo usufruindo de um momento de confiança da sua vida, da sua existência. Pelo contrário, o grande eixo existencial nós encontramos exatamente quando pensamos nessas coisas transitórias e nos apegamos às coisas eternas, a princípios eternos, coisas que não passam, coisas que dão sentido exatamente no momento que vem na nossa mente essa reflexão da finitude. De que um dia não estaremos mais aqui, que um dia isso tudo passa. Tem um discurso de Steve Jobs que foi feito em 2005 na Universidade de Stanford, que ele dizia exatamente assim, e ele passava pelo processo do câncer, né? Foi diagnosticado com câncer, e nesse discurso ele dizia: lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei na minha vida para ajudar-me nas grandes escolhas existenciais ou nas grandes escolhas da vida. Lembrar que estarei morto é uma ferramenta para trabalhar as grandes escolhas. Viktor Frankl, que foi o psicólogo do campo de concentração, o criador da logoterapia e da análise existencial, e a abordagem na qual eu tenho certificação, sou formado e pratico minha psicoterapia com base nessa abordagem, nessa linha, né, que é a linha do sentido da vida. O ser humano, quem é o ser humano? O ser humano é aquele que é infinito, o ser humano é imensurável, o ser humano é portador de responsabilidade e o que guia a vida do ser humano são essas condições chamadas espirituais. O que guia o ser humano não são as suas emoções, os seus instintos, a tristeza, o medo, a dor, a raiva. O que guia o ser humano não é só a questão física, como é a sua saúde, se está bem, se não está bem. O que guia o ser humano são seus valores, suas virtudes. E aí, então, Viktor Frankl dizia, nessa busca do sentido da vida, que quando ele traz o tema da morte, essa tensão entre o viver e o morrer, essa tensão que caminhamos para o fim, à medida que nascemos, estamos caminhando para um fim, essa tensão, ele fala, ela deve ser vista com leveza, não com desespero, porque essa tensão produz uma vida com sentido. E aí você pode estar falando assim, Leandro, não é bem assim. Quando eu penso em morrer, eu fico desesperado, me dá uma agonia muito grande. E aí eu quero dizer para você, você está entre as pessoas que realmente pensam assim. E não são poucas pessoas. Teve uma pesquisa agora, na época da pandemia, que foi questionado, né? O que você pensa quando você ouve a palavra morte, ou pensa na morte, ou pensa no seu fim? Bom, foi muito interessante, porque quase 80% das pessoas, quando pensam na morte, não gostam, não agradam, pensam em desespero, pensam, nossa, é horrível. 20% das pessoas estão divididas ali entre aceitação com a palavra morte e uma porcentagem também vê a morte como uma grande libertação. 20% apenas. A maioria tem desespero. Então, se você não gosta de pensar sobre a morte, é super normal. Mas eu quero trazer uma outra ótica para você. É tão importante pensar nessa vida que passa. E não pensa assim em morte. Pensa mais no fim. A minha vida está caminhando. Eu tenho uma missão aqui muito importante a cumprir. É um fim. E só nós, seres humanos, que temos essa capacidade. E aí vamos pensar agora numa lógica filosófica, não?
Por que só nós temos essa capacidade de pensar na finitude? Por que as plantas não têm essa capacidade de racionalizar? Por que os animais não têm essa capacidade de racionalizar? Como diz o filósofo Cortella, né, o seu gatinho está perto de você, ele não sabe que a vida dele é caminho para um fim. O seu cão está ali, feliz da vida com você, ele não sabe que a vida é caminho para o fim. Mas nós, seres humanos, temos essa condição. Por que temos essa condição? Porque é exatamente isso que dá eixo à nossa vida. Quando começamos a pensar que a nossa vida é caminho para o fim, nós começamos a estruturar mais e começamos a ter uma ideia. Preciso fazer a minha vida valer a pena. Preciso dar mais qualidade à minha vida. E aí alguns apegos você percebe que são apegos inúteis, que não vão te levar a nada. Algumas atitudes que a gente toma no processo da vida são atitudes que não vão nos levar a nada, porque daqui nós não levamos nada. Meu pai, que era um grande sábio, ele dizia, né, nas suas grandes falas, que ficam marcadas aqui comigo, né, falas positivas, dizia, olha, caixão não tem gaveta, né? Caixão não tem gaveta, a gente não leva nada dessa vida. Mas eu não queria só pautar essa reflexão de fazer a vida valer a pena com base na finitude. Não queria pautar só em você se desapegar das coisas materiais. Eu queria que você focasse mais, quando você pensar na finitude, em fazer a vida valer a pena, mas pautada nas atitudes de amor, nas marcas de amor. Quando você não estiver mais aqui, que as pessoas tenham saudade de você, que as pessoas não possam lembrar de você dos conflitos, das brigas, sabe, sem necessidade, de tudo aquilo que talvez seja uma grande superficialidade existencial, mas que as pessoas comecem a lembrar da falta, do amor, da falta que você faz, do que você está trazendo para elas naquele momento, do amor que você tem no coração, as marcas de amor. Isso significa fazer a vida valer a pena. Não tem um trajeto melhor para a nossa existência. Não existe uma tensão maior para você produzir sentido na vida. Não existe uma ferramenta tão eficaz para a sua jornada quanto essa ferramenta de trabalhar a finitude, a morte, a partida, o prazo de validade. Esse trampolim para uma eternidade que a vida nos chama. Queria que nesse vídeo, se você ficou até aqui porque você gostou, queria somente isso, que você pensasse sempre nessa finitude e que você encontrasse nela não o desespero, pelo contrário, que você encontrasse nela a leveza de produzir vida e vida com sentido. Estarei aqui sempre para te ajudar. Por isso que eu deixo esses conteúdos para você. E se você gostou, deixa um comentário, deixa aqui um like, deixa uma curtida, compartilhe esse vídeo, salve esse vídeo. Muito importante esse movimento, porque são conteúdos que vão ajudar você a viver melhor e de um modo mais equilibrado. Até a próxima.